Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, né? E todas as segundas-feiras, né? Há mais de 3 anos, né? 4 anos, nós estamos aqui com o nosso Evangelho online, né? Evangelho que nos sustenta, que nos dá força para a nossa caminhada, né? O nosso querido Allan Kardec organizou, codificou e trouxe para nós. E como todas as segundas-feiras, antes de iniciar a nossa reunião propriamente dita, nós temos uma leitura de sensibilização. E a leitura inicial será feita pela nossa amiga Solange. Solange, seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Obrigada, mais uma vez, pela oportunidade. Coisas terrestres e celestiais. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus. João, capítulo 3, versículo 12. No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes, no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida a que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Através de que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres? Indagam outros, relativamente às razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente em torno das próprias criaturas terrestres, num curso metódico de introdução a tarefas mais altas e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? É necessário compreender o homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. No livro Caminho, Verdade e Vida, lição 136, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nossa, que mensagem linda, né? Olha esse último parágrafo. Então, a tarefa do mundo espiritual é nos ensinar a ler os sinais divinos que temos aqui na nossa vida terrestre, né? Então, aqui a gente vê a nossa importância de estarmos aqui neste mundo. Responsabilidade. E como, amiga, e como, né? Solange, gratidão. Eu que agradeço. E agora nós vamos convidar a nossa amiga Iraides. Iraides, querida, seja bem-vinda. Vamos lá, Iraides agora irá fazer para nós a nossa oração inicial. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Então, convidando vocês, amigos, irmãos, para elevar o pensamento a Deus, Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, a essa pleide de espíritos benfeitores e benfeitores da equipe Garcia, do Esperança e Fé. Agradecemos, Senhor, nesses instantes por estarmos aqui, nesses momentos maravilhosos, para estudar, aprender do seu santo,
Abençoe, Senhor, todos os meus irmãos, encarnados e desencarnados, aqueles mais necessitados, aqueles que choram, que sofrem, que se removem pesadelos. Que possa, nesse instante, receber o alívio, a cura através da água, o remédio aí do laboratório celeste, para o corpo físico, para a mente, para o espírito. Aqueles que se encontram em regiões difíceis, aqueles que se encontram relegados à sorte, ao abandono, à solidão. Que a sua paz, Senhor, envolva cada coração, trazendo-nos luz e esperança aqui no nosso planetinha, pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão desses trabalhadores do Cristo, que possa, em cada cantinho do nosso planeta, trazer o consolo, a esperança, a fé, a coragem para dias melhores. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Obrigada aos irmãos. Que a nossa reunião seja abençoada. Que assim seja. E assim será, minha amiga. Muito obrigada. E antes de chamarmos, né, a nossa convidada da noite, eu vou convidar a nossa amiga Odília. Odília, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Vamos lá para o nosso... Orgulho, alguma coisa assim, né, Tânia? O orgulho e a humildade. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridoso com o vosso próximo? Oh, não! Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhe que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus los tira, o acusam de injustiça. Ó irisão e cegueira! Pois então, Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias de que vossos cérebros orgulhosos engendram. Todos vós que dos homens sofreis injustiça, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpa. E é isso caridade, mas é igualmente humildade. Se sofrei pelas calúnias, abaixai a cabeça sobre essa prova. Que vos importa as calúnias do mundo? Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Lacordaire, acredito ser assim, Constantina, 1863. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Muito bem, Odília. E hoje, como eu estou com o meu espírito de professora mais aguçado, né? Isso daqui é para nós, né? Olha aqui, ó.
Quem é que não sofre algum tipo de injustiça, né? E aqui no Evangelho, está aqui, ó, que é para a gente sermos indulgentes, aceitarmos, né, as faltas dos nossos irmãos, e que também que nós também temos culpa, né? E quando a gente aceita a falta dele, a gente também consegue ter a caridade que é igual à humildade, né? E quem de nós não sofre calúnias, mas que nós não sejamos os que fazem a calúnia, né? Então a gente tem que pedir muito isso a Deus. Odília, querida, muito obrigada, viu? Muito obrigada por estar sempre conosco, nos ajudando. E agora, meus amigos, nós vamos iniciar hoje, né, propriamente dito, as nossas bem-aventuranças. No mês passado, nós fizemos uma introdução, né? O que seriam essas bem-aventuranças? Onde foi proferida essas bem-aventuranças? Quem estava aí participando junto com Jesus? E para quem foi as bem-aventuranças, né? E hoje, a nossa irmã Doroti irá iniciar o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro verso, né? Que esse é um poema lindo também, das bem-aventuranças, né? O Sermão do Monte. A Doroti irá proferir para nós hoje reflexões sobre o primeiro verso, né? Abençoado seja os humildes. Seja bem-vindo, minha amiga. Está fechado o áudio. O Doroti, seu áudio está fechado. Abri. Obrigado pela oportunidade, né? Que Jesus possa nos iluminar e nos trazer tudo o que nós precisamos dizer a vocês. O Sermão do Monte talvez tenha sido um dos principais ensinamentos que Jesus deixou para a gente. Gandhi já dizia que se perdesse tudo, mas ficasse o Sermão da Montanha, tudo estaria salvo. Todos os ensinamentos, todos os conhecimentos. Então, tal é a importância desses ensinamentos. São 9 bem-aventuranças e nós vamos iniciar com o primeiro. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Imaginem, quando Jesus disse isso, há 2000 anos atrás, a confusão que deve ter dado na cabeça do pessoal, achando que ser pobre seria bem-aventurado, né? Porque todo mundo achava que a pobreza seria a falta de bens materiais. Ser miserável seria ser pobre. Isso deu uma confusão muito grande na cabeça. Pessoas que desistiram de fortunas porque queriam ir para o reino dos céus, né? Pessoas que se isolaram, se mantiveram em cativeiro para poder dizer que era pobre, imaginando que essa pobreza seria falta de bens materiais. É engraçado. Dentro dos vários significados relacionados ao adjetivo pobre, um exprime o sentido da colocação do Cristo, que tem pouco. Sabemos que Jesus não se referia à pobreza material, tampouco a alguma deficiência de espírito a se manifestar nos reflexos de comportamento individual. Jesus proclama que Deus quer espíritos ricos, de amor, e pobres, de orgulho. Por isso, a humildade é considerada requisito indispensável para alcançar-se o reino dos céus. Não é a ignorância, nem a miséria que garantem aos seres
a felicidade prometida por Jesus. O que nos encaminha para tal destino são os atos nobres, embasados na caridade e no amor incondicional. O mestre ensinou que o reino dos céus, aquele estado que está no mais íntimo do nosso ser e que nós, no mais das vezes, desconhecemos, só será atingido pelos humildes, que com paciência e perseverança buscam as coisas do espírito, procurando a cada dia, sem cessar, ser um pouco melhor do que no dia anterior. Aceitando as expiações e provações porque passam como lições a serem aprendidas, jamais se revoltando e contra a vida ou contra Deus, e constantemente orando a espiritualidade maior para que os ajude nessa caminhada. Muita gente confunde realmente humildade com pobreza. Daí, considerar-se bem-aventurado o pobre. Dele, segundo Jesus, seria o reino dos céus. Essa ideia levou muitos cristãos no passado à renúncia de bens materiais, chegando ao extremo de cultivarem a indigência, no pressuposto de que quanto mais miseráveis na terra, mais ricos aportariam no além. Um mínimo de bom senso, todavia, é suficiente para perceber que o fato de o indivíduo não deter bens materiais em absoluto significa que as portas do céu lhe sejam abertas. Da mesma forma, porque não se pode afirmar que permaneçam cerradas aos detentores de riquezas. Há pobres e ricos bons, e vice-versa. O dinheiro é neutro. Tanto pode ser utilizado para o bem como para o mal. Com ele compramos o leite que alimenta a criança e o tóxico que compromete o jovem. Exprimindo uma posição interior e não uma circunstância exterior, a humildade não pode ser avaliada sob o ponto de vista econômico. O caminho dessa realização sublime em nós é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo e a consequência plena de que tudo pertence a Deus, o Senhor Supremo, que somos chamados a servir. Acatando-lhe a vontade nas circunstâncias da vida e respeitando-lhe a obra da criação, seja na pessoa do semelhante, no animal, na árvore, na flor, no fruto, no inseto, na paisagem que nos cerca. Somente assim, transformada em paraíso, quando o mal houver sido definitivamente derrotado, ou se localizará em distante constelação, será em plano de matéria densa ou em etéreas regiões espirituais? Nada disso. O reino de Jesus está dentro de nós. Compete-nos, pois, localizá-lo em nosso universo interior, essa gloriosa edificação que poderíamos definir como estado de harmonia perfeita e de inefável tranquilidade de sintonia plena com as fontes da vida. Por que a humildade é indispensável? A resposta é simples. Para ingressar nesse estado de graça é preciso ser livre, e por estranho se afigure, somente o homem humilde desfruta de liberdade plena. Todos têm aspirações em torno de determinadas realizações, e empregamos esforços no sentido de concretizar nossos desejos, estabilidades financeiras, sucesso na profissão, progresso material, conforto, casa, automóvel, família, filhos. São temas que constituem nossas motivações mais frequentes. Não raro, entretanto, empolgamo-nos em demasia e tudo que deveria ser parte de nossa vida se transforma em finalidade dela.
Então, nos escravizamos. Há, por exemplo, o homem que se empenha no louvável propósito de melhorar sua situação financeira, monta um estabelecimento comercial, prospera, depois outro e mais outro, prosperando sempre. Acaba movimentando fortunas imensas, mas já não é dono de si. Não dispõe de tempo para mais nada. Problemas se avolumam, e quanto mais cresce sua fortuna, maiores suas preocupações, mais lacerantes suas tensões, menor sua liberdade. Pior, talvez, o jugo daquele que não conseguem realizar as aspirações a que se prendem, o casamento que não se concretiza, o filho que não nasce, o mal que não é debelado, o sucesso que não chega. Esses resvalam facilmente para a frustração e o desânimo, que geram infernos de perturbações em suas vidas. O homem humilde também alimenta aspirações. Afinal, elas representam a mola propulsora do progresso humano. Mas distingue-se pelo fato de não se apegar, reconhecendo que o mais importante é definir e cumprir os desígnios divinos, sintetizados na aspiração maior, servir a Deus. Por isso, desfruta de liberdade plena para construir o reino do seu coração, segundo Richard Simonetti. Muito bem. Então, o que é realmente ser pobre de espírito, né? Os pobres de espírito, então, podemos deduzir que são os que não têm orgulho. São os humildes que não se envaidecem pelo que sabem e nunca exibem o que têm. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são aqueles que têm ideias do quanto não sabem. Por isso, a humildade... Desculpa. Por isso, a humildade é considerada requisito indispensável para se alcançar o reino dos céus. Os humildes são simples no falar, são sinceros e francos no agir. Não fazem ostentação de saber nem de santidade. A humildade, tolerante em sua singeleza, compadece dos que pretendem afrontá-la com seu orgulho. Cala-se diante de palavras loucas, suporta a injustiça, vibra com a verdade. A humildade respeita o homem não pelos seus haveres, mas por suas reais virtudes. A pobreza de paixões e de vícios é a que deve amparar o vigor que busca sinceramente a perfeição. Foi esta a pobreza que Jesus proclamou. A pobreza de sentimentos baixos, representada pelo desapego às glórias efêmeras, ao egoísmo e ao orgulho. Há muitos pobres de bens terrenos que se julgam dignos dos reinos dos céus, mas que, no entanto, têm a alma endurecida e orgulhosa. Repudiam a Jesus e se fecham nos redutos de uma fé que obscurece seus entendimentos e o afasta da verdade. Não é a ignorância, nem tampouco a miséria, que garantem aos seres a felicidade prometida por Jesus. O que nos encaminha para tal destino são os atos nobres, embasados na caridade e no amor incondicional. Precisamos também adquirir conhecimentos que nos permitam alargar o plano da vida em busca de horizontes mais vastos. Pobres de espírito são os simples e os nobres, não os orgulhosos e velhacos. Pobres de espírito são os bons, que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto amam a si próprios. São aqueles que observam e vivem as leis de Deus, estudam com humildade, reconhecem o quanto ainda não sabem, imploram a Deus o amparo indispensável às suas almas,
Era a esse respeito desses homens que o mestre Nazareno, em suas bem-aventuranças, estava se referindo. Muitos são os que confundem humildade com servilismo. Ser humilde não significa aceitar desmandos e compactuar com equívocos. Ser humilde é reconhecer as suas próprias limitações, buscando vencê-las sem alarde nem fantasia. É buscar incansavelmente a verdade e o progresso pessoal nas trilhas dos exemplos nobres e dignos. Devemos sempre pensar muito sobre isso. A vida terrena de Jesus começa na simplicidade e na humildade. Quando Maria de Nazaré deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-os numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem, a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes, como consta no livro Caminho da Luz. Jesus nos deu a primeira lição de sua vida quando ele nasceu numa manjedoura, da humildade, né? Desde o seu nascimento até a morte, Jesus foi simples e humilde. Na última ceia de Jesus com os discípulos, tem-se a contenda sobre qual dentre os discípulos seria o maior. Em resposta, o mestre ensina sobre a importância da humildade e da servidão, em que o maior, sentado à mesa, será como o menor que está a servir. O contrário da humildade é o orgulho, porque o orgulhoso nega tudo o que a humildade defende. O orgulho é soberbo, é cético por achar que não pode haver nada no universo que ele desconheça. Julga-se superior e esconde-se por trás da falsa humildade ou da tola vaidade. O orgulho é grilhão que impede a evolução das criaturas. A humildade é a chave que abre as portas da perfeição. O humilde sabe que há muitas verdades que ainda desconhece. Os verdadeiros sábios são aqueles que têm ideia de quanto não sabem. Assim, Jesus nos encoraja também a priorizar a busca dos valores espirituais que são eternos e alimentam a nossa alma. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Os cidadãos do reino de Deus deixam que a palavra dele tenha domínio sobre suas vidas. Eles seguem o evangelho e formam hoje coletivamente o território da nação de Deus. Muito bem. Falamos sobre humildade. Não podemos nos esquecer da genialidade de Allan Kardec. Quando ele fala desse tema, lá no capítulo 7 do nosso Evangelho, e traz verdadeiras lições, como a que foi lida no início, e traz também o item 1 e 2 desse capítulo, que vai dizer realmente o que precisávamos sobre humildade. Os homens de ciência e de espírito segundo o mundo têm geralmente tão alta consideração de si mesmo e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre sua pessoa não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhe acima, poderia rebaixá-los e a negar mesmo a divindade. Ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo.
tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem, quando pronunciaram seu julgamento, têm-no por inapelável. Então, Kardec traz para a gente, dizendo o seguinte, o mais sábio, aquele que acha que sabe tudo, precisa aprender a humildade. Porque a humildade é a parte mais importante que nós precisamos colocar na nossa vida. E a humildade, gente, normalmente a gente confunde um pouco o que é ser humilde, porque achamos que ter pouco significa ser pobre de espírito. Não. Muitos ricos podem ser mais humildes do que aqueles que nada possuem. Não nos esqueçamos disso. Nos meus estudos, eu li uma historinha que eu vou ler para vocês, que me chamou muita atenção porque ela chega a ser até engraçada e que fala sobre a humildade. Segundo um conto indiano, um certo homem procurou um mestre e pediu-lhe para ser seu discípulo. Com intuição espiritual, percebeu o mestre que o homem não estava ainda preparado para ser seu instruído. Por isso lhe perguntou: você sabe o que precisa fazer para ser meu discípulo? O homem respondeu que não, e pediu ao mestre que lhe dissesse. Bem, disse o mestre, você precisa ir buscar água, apanhar lenha, cozinhar, trabalhar muitas horas em serviço pesado. Preciso também estudar. Está disposto a fazer tudo isso? O homem respondeu: sei agora o que o discípulo precisa fazer. Diga-me, por favor, e o mestre, o que ele faz? Ah, o mestre fica sentado em sua maneira recolhida, dá instruções espirituais. Entendi, disse o homem. Nesse caso, eu não quero ser seu discípulo. Por que você não faz de mim um mestre? Todos nós desejamos ser mestres. É preciso, porém, antes de nos tornarmos mestres, aprendermos a ser discípulos. Precisamos aprender a ser humildes. Que a paz do Mestre fique com todos nós. Então, Dorotia, eu estava aqui refletindo. A questão da humildade, principalmente nos dias atuais, é uma questão bem complexa, né? Sim. Porque o humilde, aquele que deixa passar, que releva tudo, ele é o bobo, né? É o bobo da corte. Não é? É. Então, muitas vezes, então, eu vejo assim, na atual conjuntura, né, no momento que a gente anda passando, nós temos que ser esse bobo, nós temos que aprender a ter essa humildade. Porque senão, principalmente dentro dos nossos lares, com os nossos familiares, nós vamos criar muitas confusões e que vai arrastar para outras encarnações, né? Então, enquanto espíritas, nós temos que pensar muito nisso. Então, a gente, muitas vezes, como você disse, a gente passa por boba, né? Às vezes a gente é considerada, não, lá, você viu? Eu falei, ela acreditou. Ah, mas olha, ela fez isso e eu enganei ela. Tá certo? Eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi isso. Não tem importância, não. Eu sempre falo isso para o meu filho. Seja você aquele que cala, tá certo? Aquele que fica quieto.
aquele que ouve e deixa o outro falar. Nós temos que ser bobos a ponto de deixar o idiota falar. Porque muitas vezes a gente ouve coisas que fala assim, meu Deus, eu não acredito que essa pessoa está dizendo isso. Tá certo? Mas a nossa vida é assim mesmo, tá? E pior, que quanto mais a gente tenta ser humilde, quanto mais a gente ouve as pessoas, quanto mais a gente ajuda as pessoas, principalmente na ajuda para as pessoas, a gente ouve isso mesmo. Ela é boba, ela ajuda sempre, tudo que a gente faz não tem importância, porque ela vai relevar, porque ela vai... Não tem importância, né? Eu lembro uma história do Chico Xavier, que estava aquela fila no centro dele para ele distribuir cestas básicas, né? E aí, uma funcionária, uma pessoa que auxiliava ele, chegou para ele e disse assim, Chico, aquela mulher ali, olha, ela não precisa, ela tem casas de aluguéis, onde já se viu, ela está na fila para pegar uma cesta básica. Chico Xavier deve ter dado aquela respirada. Ele falou assim, não tem importância, minha filha. Ela só está se preparando para a próxima encarnação. Na próxima, ela vai pôr isso em evidência. Ela vai precisar pedir realmente. Tá certo? Então, nós somos assim. Temos que ser humildes hoje, mesmo que sendo passar por bobas. A humildade é em primeiro lugar. Né? Não é fácil. Não, Mas é necessário. não. Mas é necessário. Eu, assim, eu tenho tentado colocar na minha vida, porque eu não sou santinha, não, viu, gente? Ainda mais nós que ficamos a cara tapa, como a gente diz, né? A gente não é santinha, não. Mas eu vejo assim, eu gostava muito de ouvir o Divaldo, ele tem as coisas gravadas, e a gente pode até ouvir de novo, né? Retomar ali a audição para poder revivar. Eu lembro de um fato que o Divaldo disse. Deixa falar. Cala. Cala. E teve um dia que eu sofri um ataque muito feio no meu trabalho. Eu consegui calar. Eu calei, mas eu me tremia inteirinha, gente. Não é fácil. Porque a hora que você cala, o outro quer te atacar cada vez mais para falar que você é o culpado. Então, aí, você colocar os ensinamentos de Jesus na vida não é fácil. E agora, esses grandes aí, né? Divaldo foi um grande missionário aqui entre nós, né? Que através da fala, né? Veio nos mostrar várias coisas. Agora, vê bem, tem o ataque material e tem o ataque espiritual. E uma questão que a Dorothy falou, e até eu peguei aqui um livro do Hamed, ele fala, reino de Deus não são as cidades espirituais. E muita gente confunde. Esmiuça um pouquinho esse reino de Deus aí para nós, Dorothy, ainda tem um tempinho. Como assim? Porque é difícil. Muita gente, até de outras crenças religiosas, fica nesse reino de Deus e não consegue compreender aonde que é esse reino de Deus. Esse reino de Deus. Porque o reino de Deus, gente, a simplicidade, a humildade, ela não vai ser externada, vamos dizer assim, não vai ser liberada para todo mundo, mas tem que estar dentro da gente. Então, eu vejo assim, nós podemos estar numa colônia espiritual, vamos dizer assim, e estar no céu, tá? E estar bem, porque o reino dos céus está dentro de nós, tá? Estaremos bem. Mas nós podemos estar muito bem aqui também, tá? Por quê? Porque quando a gente é provocada, vamos dizer assim, e a gente consegue se harmonizar, vamos dizer assim, nós vamos estar no reino dos céus.
O reino dos céus, ele não tem um local, ele não tem um ponto fixo, não é... Tem pessoas que acham que o reino do céu é em cima das nuvens. Não é. Não é. Tá certo? E muito menos nas cidades espirituais. Não é. Muitas vezes, espíritos chegam nessas cidades espirituais no inferno. Por quê? Porque estão tão perturbadas, tão arraigadas, tão presas na matéria, que elas não conseguem se desvencilhar. Elas não conseguem nem imaginar que possa existir uma cidade espiritual. E aí ela chega lá, até ela conseguir, até as pessoas conseguirem entender que é dentro dela que ela tem que se melhorar, né? Para a gente chegar e dizer assim, puxa vida, como é difícil a gente ser humilde, como é difícil eu conseguir tratar as pessoas de maneira digna, mesmo não sendo, né? Porque aquelas que menos, ou aquelas que mais possuem orgulho, aquelas mais não nobres, vamos dizer assim, são as que precisam de respeito. São aquelas que nós precisamos estar sempre de forma mais humilde para chegar até eles, para que eles entendam que é preciso melhorar e que esse respeito, essa humildade vai estar só dentro de nós, não tem outra maneira. E a questão que você frisou também, Dorothy, e a gente começa a analisar, depois que a gente vai tentando entender que um rico pode ser humilde e um miserável pode ser orgulhoso. Pode. Porque o rico, ele já tem ali o material, ele trata bem os seus subordinados, ele pensa na situação dos seus subordinados. Enquanto que o pobre, orgulhoso, Dorothy... Eu vou te falar uma coisa, orgulhoso e invejoso. Porque eu trabalho há 50 anos na mesma profissão, né? O que a gente encontra de pessoas que têm inveja dos patrões é desesperador. Porque você fala assim, mas caramba, ele trabalhou, ele estudou, ele perdeu horas e horas e horas de sono, de descanso, para poder conseguir o bem que ele tem. E agora, por que eu tenho que ter inveja dele? Né? Não, mas se encontra pessoas que chegam a prejudicar os patrões. Sim. Porque acha que ele é rico e que ele não merecia, vamos dizer assim. Sim. Tá certo? É complicado. Essa questão que você falou é seríssima, e a gente enfrenta muito disso hoje. Muito, muito, muito. Então, muito. A gente tem que, assim, devagarzinho, com os nossos exemplos, o nosso fazer, porque se o industrial, né? O industrial está lá em cima, ele tem as fazendas, tem isso, o tanto de trabalho que ele não está ajudando ali os seus subalternos. Desde que ele não está, vamos dizer assim, escravizando ninguém, ele não tem problema. A riqueza não é pecado, não é defeito. Não é obstáculo, não é. Não. A riqueza não. Ela pode trazer uma porção de oportunidades diferentes, né? Vamos dizer assim, a pessoa que tem muito bem, ela se torna mais orgulhosa daquilo que ela tem. Ou ela acha que por ter, ela pode ser superior. Então, é mais perigoso, né? É uma expiação mais perigosa, tá? A fortuna realmente é mais difícil do que a pobreza. Agora, não significa que o pobre sempre é humilde. Não, não é. A humildade não é a falta de bens, não é. Não é a falta de conhecimento, tá?
porque mesmo a gente lê muito no Evangelho que dizia assim, né? Kardec fala assim: olha, ainda bem que tudo é revelado aos simples e não aos doutos, né? Porque aquele que tem uma simplicidade consegue entender melhor do que aquele que tem muito conhecimento, que é sábio, que acha que consegue, por ser cientista, não acreditar em Deus, achar que Deus não fez nada para me ajudar. Não, não é bem assim. Agora, o pobre de espírito, aquele que é realmente humilde, né, ele vai sempre estar agradecendo a Deus. É aquele que reconhece e que agradece sempre, né? Até ontem eu estava lendo, eu estou aqui com o Evangelho na mão, eu estava lendo no meu culto o ponto de vista. E o ponto de vista no item 6, no finalzinho, ele fala desta questão. Não tem problema nenhum você ter uma riqueza. Você não pode abusar dessa Se apegar a ela, né? Então, assim, se a gente tem e pode dar trabalho ao outro, ajudar aquele que necessita, porque a gente não é dar de mão beijada. Eu acho que atualmente as pessoas estão acostumadas a isso. Eu ganho de mão beijada, eu não tenho que fazer nada. Então, nós temos, sim, cada um de nós já passamos por fases que a gente necessitou de um auxílio, de um apoio, mas não viver só em cima daquilo, né? A gente tentar melhorar. Meus amigos, alguém quer fazer alguma pergunta para a Doroti? Só eu e a Doroti ficamos aqui no monólogo, né, Doroti? Isso. Monólogo não, dialogando, né? Monólogo é um só. Alguém quer fazer alguma pergunta? A lição, ela é difícil, mas ela é simples, né, Doroti? Algum item? A Solange até bebeu água ali na hora, né, Solange? E ainda estou a pensar. Não é? Eu sei que você tem aí seus trabalhos, você também enfrenta muita coisa, né? Exatamente nisso que eu estava pensando. Complicado, muito complicado. Sim, é muito complicado. Então, até para fazer a caridade, a gente tem que refletir bastante, viu, meus amigos? E ter o Jesus à nossa frente, pedindo sempre o amparo, o auxílio da espiritualidade maior, para que nos ajude a trilhar o melhor caminho, né? Porque, de repente, em vez da gente estar ajudando, a gente está colocando aquele que, de uma certa forma, está necessitando a ainda cumprir em outras encarnações, né? E aí, Por isso que eu gosto muito de ir até a casa da pessoa, da família, porque é diferente quando você chega, para o carro na porta, toca a campainha, chama, entrega, tchau, fique bem. E quando você doa um pouco do seu tempo ali, que às vezes a coisa não é muito bem daquela forma que você pensa, tanto para um lado quanto para o outro, entendeu? sim. E geralmente quem precisa muito, 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 ele não te pede nada. Ó, eu tenho o WhatsApp de um monte delas. Essas nunca me ligam, olha, eu não tinha comida, olha, eu não tinha o leite, eu não tinha o gás, nunca. Aí, a vizinho que vê você indo algumas vezes, não sei o quê, olha só, você não teria lá uma máquina de lavar? Quase que eu falei, eu tenho a chave de um apartamento no condomínio de luxo, você quer? Não, gente, são coisas absurdas. O vizinho vê você. Nossa, essa mulher veio aqui, veio de novo. E eu sempre digo, não sou eu que estou doando nada. Não sou eu. Eu sou a pessoa que tenho disponibilidade de vir até aqui. Mas isso aqui é uma equipe. Mas sempre que algumas colegas têm disponibilidade, eu digo, vão vocês. Vão até lá, vejam, sintam, vê se eu não estou me deixando levar, que às vezes acontece, né? Você se afeiçoa pela pessoa, pela situação, e acaba assim. Só que, graças a Deus, até hoje, assim, as pessoas, as famílias que eu
tomei a frente de assistir. Tomei a frente por quê? Porque chegou até a mim primeiro. Gente, era a casa que a gente entrava assim, não tinha nada, olhava assim, não tinha nada, não tinha um banco para sentar. Hoje, quando eu chego, eu vejo que nós conseguimos. A casa tem cortina, tem um sofá, tem uma mesa, cadeira, todo mundo tem cama, tem colchão. Isso é muito gratificante, Sim, entendeu? É muito gratificante, eu fico muito feliz, muito mesmo. Mas aí tem uma amiga que está lá na hora, e no dia seguinte, essa amiga tem uma necessidade em casa que ela precisa de arroz, ela precisa de feijão, ela precisa de tudo. E eu já falei com essa moça que acabou de ter neném, você vai ficar de resguardo, sem trabalho, sozinha com 3 crianças. O que a gente está trazendo é para suprir a sua necessidade nesse período todo. Até ontem alguém vinha te pedir, não, sabia que eu não tinha, então pronto. Mantém a mesma, sabe, o mesmo padrão, a mesma coisa. Mantém como se não tivesse. Porque senão o que vai acontecer? Daqui a 2 meses você vai estar pedindo. Entendeu? Então a gente tem que estar mesmo assim, mesmo parecendo que a pessoa tem muita humildade e tudo, não confiar 100%. é. Você tem que, A tem que gente fazer. tem que dar uma orientação, né? A gente tem dar o pão material, mas a gente tem que dar orientação moral também para a pessoa, né? E é Exatamente. mais difícil, não é fácil. A caridade moral é a mais difícil. É a mais difícil. É. A material é super fácil. Eu tiro, eu tenho aqui, toma, leva, mas a moral é a mais difícil, né, meus amigos? Alguém mais? Doroti? Quer mais alguma coisa, Solange? Foi muito bom, né? Trouxe grandes reflexões. E a gente vê que as bem-aventuranças é essa humildade toda, é essa simplicidade, né, Doroti? Mais algumas considerações? Muito, muito teremos que aprender com essas bem-aventuranças, muito. E o mês que vem nós teremos aqui os aflitos. Por que será? As nossas aflições, né? Mas vamos lá, e com Deus à frente, Jesus, essa equipe linda, maravilhosa de benfeitores que sempre nos amparam e nos assistem em todos os momentos. Vamos ter mais confiança para a gente perceber o tanto que nós somos ajudados, somos amparados. O tanto que os caminhos são nos mostrados. Mas a gente tem que ter essa humildade, né, Doroti? Não se esqueça. A gente não quer ouvir o nosso anjinho da guarda aqui falando, né? Eu falo muito para os meus alunos, escuta, estuda, e escuta na hora de estar fazendo a prova, o anjinho da guarda aí que vem nos ajudar, vem nos dar calma, vem nos dar paciência, porque sem estudo também não tem jeito de nos ajudar. Doroti, querida, muito obrigada, viu, Eu que agradeço. sua bela reflexão, né, que nós possamos aí, né, neste um mês, irmos refletindo. Eu acho que são propósitos que a gente vai colocando na nossa vida, né? Como é que eu vou usar dessa humildade? Como é que eu vou lapidar a humildade? Em que momentos da minha vida, né? Então, tá bom. Gratidão, Doroti. Eu que agradeço. Que a equipe do senhor José Marques Garcia continue sempre te abençoando, minha amiga. E até maio, né? Maio adoro. Em maio. É o mês que vem, sou eu. Meus amigos, lembrando que a semana que vem nós teremos aqui a nossa amiga Nayara, né? A Nayara Moraes, trabalhadora da nossa casa também, da evangelização. Ela virá trazer para nós um tema relacionado à família, né? Março é o mês da família, né? O tempo.
É essa célula que está precisando ser trabalhada, lapidada, não podemos deixar a família morrer, porque nós estamos vendo muitas coisas acontecerem por falta da família. Então, gente, a família é o nosso bem mais precioso que nós temos. É onde nós vamos crescermos espiritualmente. Ney Lúcio traz, né, no livro Jesus no Lar, que só através da família que a gente vai aprender o que é realmente o verdadeiro amor. Então, vamos treinar, né, na família. Com todas essas aflições que nós vamos ver no próximo mês, e adquirindo essa humildade que a Dorotinha nos trouxe hoje. Então, meus amigos, fica aqui o convite, e agora vamos finalizando, né, a nossa reunião, vamos para a nossa sensibilização final. Um momento, assim, que eu falo, de ver o tanto que nós somos abençoados, Senhor, mesmo no momento das tristezas, mesmo no momento que a gente está aí vendo tanta coisa feia nesse mundo de meu Deus, né? A gente vê que nós estamos aqui, somos abençoados, os nossos caminhos são abençoados para continuarmos caminhando com Jesus. Então, agradecemos muito a Deus, nosso Pai, Criador de tudo que há vida sobre a terra. Agradecemos, Senhor, ao nosso querido Mestre Jesus, que cada dia bate à porta do nosso coração, pedindo a entrada, pedindo a morada. Agradecemos aos bons amigos espirituais, que vêm também neste momento adentrando os nossos lares, trazendo esses fluidos manipulados do universo, né? Esses fluidos que contêm a cura, que contêm aquele remédio para as nossas dores, as nossas aflições mais profundas. Então, rogamos, Senhor, que cada lar que está aqui, que cada lar que estará posteriormente, possa ser só uma pessoa sintonizada neste momento, mas sabemos que toda essa energia, todo esse amparo, toda essa proteção se expande aos nossos amores, expande ao nosso quarteirão. Então, rogamos a fluidificação das nossas águas, rogamos que esses fluidos recaiam sobre nós, através de uma chuva de bênçãos, de luz, de revigoramento, e principalmente de muito amor no coração. Que essas energias benéficas possam se expandir, chegar até os nossos companheiros que perambulam pelas ruas, aqueles que estão nos presídios, estão nos hospitais, Senhor, nos lares de idosos, aqueles que clamam por uma visita de um ente querido. Abençoe, Senhor, a todos. Dai a força, dai a coragem, dai a luz e, principalmente, dai a alegria de estar neste momento aqui, no plano material, neste planeta maravilhoso que é o nosso planeta Terra. Rogamos também, Senhor, as suas bênçãos sobre a nossa pátria, mas também para o universo inteiro. Rogamos pela paz, pelo amor, Senhor. Abençoe a todos, hoje e sempre. Seu Adalto? Sim. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus,
Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho, onde se deve refletir a vossa santa e pura imagem. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos. Que todos nós possamos continuar essa semana com esses fluidos de calma, de luz e de amor. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Fiquem com Deus. Gratidão. Deus quiser. Muito obrigada, Doroti.